Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, amém, igreja? Amém. Hoje é dia de festa, diga amém. Amém. Concordava comigo, só vitória, né? Então vamos ter um pouquinho de paciência, vou fazer de tudo, viu, pastor Ilson? Em nome de Jesus, porque por ser festa e a programação longa, a gente acaba encolhendo o tempo da mensagem, mas eu vou fazer de tudo para ministrar no tempo certinho, em nome de Jesus, amém? Antes de mais nada, gostaria de parabenizar a todos os pais aqui presentes pelo seu dia. Que o Senhor Deus os abençoe em nome de Jesus, em especial a vida do meu pai. Paiinho, levanta a mão aí. Só vitória. Eu te amo, Adeilton. O nome dele é Adailton, mas eu chego lá gritando, de vez em quando o bichinho se assusta. Ele está sentado lá assistindo televisão e eu faço Adailton. O juiz fica no pé, né? Nunca vi. O pastor disse que a mesma forma que me fez Isabel. Só vitória, né? Graças a Deus, mas somos abençoados por ter um pai como Adailton da Silva Lima. Eu te amo, viu, papai? O Senhor Deus nos abençoe. Sem mais delongas, vamos falar sobre o caminho da paternidade. Amém? O caminho da paternidade. Abra a tua Bíblia juntamente comigo, no livro de Gênesis, capítulo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis, capítulo 22, dos versos 1 ao verso 12. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis, capítulo 22. Deus prova Abraão. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu um lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Respondeu Abraão: Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. Jesus. É isso mesmo, é porque o vento aqui atrapalhou. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Amém, igreja? Amém. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Graças te damos, a Deus, pela tua presença real em nosso meio. Agora te pedimos ao Espírito Santo de Deus que o Senhor esteja levando nossas mentes cativa a tua obediência para ouvir a voz do teu Espírito por meio da tua palavra nesta noite. Usa-me, Senhor, como peço sempre, como vaso em tuas mãos, para falar aquilo que te agrada e aquilo que está no teu coração. Fica conosco, esta é a nossa oração em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Amém. O caminho da paternidade. Escute, esse texto nos mostra um drama na relação de Isaque e Abraão, que é possível ser vivenciado em nossas famílias. Ser pai é um sublime privilégio
mas também uma imensa responsabilidade. Não basta gerar filhos, é preciso fazer grandes investimentos na vida deles para educá-los e prepará-los para a vida. Nós vamos aprender um pouquinho a respeito disso, de como Abraão fez, com o exemplo de Abraão com seu filho Isaac. Com esse texto, pude concluir que algumas vezes os pais precisam tomar decisões onde os grandes prejudicados são quem? Os filhos. Na narrativa desse texto, um pai sabe que no caminho que tem que percorrer a luta, dificuldade, perplexidade, e que seu filho pode ser sua maior vítima, conforme as resoluções que terá que tomar. Precisamos nos conscientizar que não estamos sozinhos e que tudo que decidirmos influenciará na vida dos nossos filhos. Seja mudança de emprego, seja uma mudança de cidade, seja um problema financeiro. As decisões que vamos tomar e que tomamos muitas vezes ao longo da nossa vida influenciam na vida dos nossos filhos. Mas infelizmente, alguns pais não estão nem aí para isso. Pouco se importa com a decisão que toma, pouco se importa com sua família, pouco se importa com o seu filho. Escuta, quero falar desse caminho da incerteza, da expectativa e da dor, procurando desvendar o segredo da paternidade de Abraão, para que nos sirva de quê? De referencial. Amém, igreja? Amém. Que tipo de caminho Abraão construiu com seu filho nessa hora de adversidade, marcando a vida de Isaac com uma presença paterna e edificante? Que tipo de caminho Abraão construiu com seu filho? E eu pergunto para você, pai e pais, nesta noite, para que mãe também receba, mas em especial a vida dos pais. Que tipo de caminho você está construindo com seu filho? E nós vamos aprender acerca de 3 caminhos nesta noite. Primeiro caminho, o caminho da obediência. Dos versos 1 ao verso 5, nós podemos aprender que Abraão foi obediente ao Senhor. Você pode ver que Deus chama Abraão, que Deus diz que ele tem que ir, ele diz, Senhor, olha, esse aqui. Ele dá toda a direção do que ele tem que fazer. Tome o seu filho, seu único filho, vá para o monte que eu vou lhe indicar. Lhe indicar. E a Bíblia relata que no outro dia, Abraão se levantou e obedeceu. Abraão foi. E o primeiro referencial, a primeira lição que nós tiramos daqui, desse caminho de paternidade, é o caminho da obediência. Abraão não sabia com exatidão o que o esperava, mas ele ouviu e obedeceu a voz do Senhor. Filhos precisam saber que existe um rumo certo por trás das opções feitas por seus pais. Qualquer que fosse a dor que Isaac tivesse de enfrentar, lembraria sempre que há um Deus que define a direção da vida. Amém? Apesar da complexidade da vida, sabemos que há um Deus e que Ele é soberano. Isaac, no final das contas, sabia que não estava ali por uma irresponsabilidade ou espírito aventureiro do seu pai, mas que seu pai estava ali obedecendo a Deus. Amém? Eu confio no meu pai. Eu posso me espelhar no meu pai. Eu posso seguir o meu pai na decisão que ele está tomando. Ele é o meu exemplo. Foi o caminho de obediência. O primeiro caminho foi a obediência que Abraão deixou para o seu pai, de ser um homem obediente ao Senhor. Aí eu pergunto para você nesta noite: você tem trilhado este caminho com o seu filho? O seu filho pode olhar para você, se espelhar e dizer: eu posso seguir o meu pai, porque meu pai para mim é um exemplo, meu pai para mim é um espelho. Eu posso me espelhar na obediência a Deus do meu pai. Eu posso olhar para ele e dizer: não, meu pai é um homem obediente. Como homem obediente eu vou fazer igual. Porque filho sempre se espelha no pai. Porque filho, quando é pequeno, sempre diz: eu quero ser como quem? Como meu pai, como minha mãe. Pequeno ainda, os meninos se vestem como os pais, as meninas se vestem como as mães. São exemplos, são espelho. Mas precisamos ser espelho e exemplo de obediência para os nossos filhos. Amém, igreja? O primeiro caminho é o caminho da obediência. Isaac viu que o seu pai, ele não titubeou, ele não pensou 2 vezes em obedecer a Deus. Ele obedeceu. Deus chamou e ele foi. Portanto, pai, obedeça ao Senhor. Portanto, mãe, pai, tema ao Senhor. Se submeta a Deus. Coloque sua vida nas mãos do Senhor. Seja exemplo para o seu filho dentro de sua casa. Seja exemplo de obediência em tudo.
seja exemplo de pai para o seu filho, que é isso que ele precisa. Escuta, Isaac, no final das contas, sabia que não estava ali por irresponsabilidade ou o espírito aventureiro de seu pai. Pais sem direção, sem objetividade, geram filhos inseguros. Pais inseguros, sem direção, sem objetividade, geram filhos inseguros. Pais que são ausentes, pai que não tomam direção, que não tem direção na vida, que não tem rumo na vida, que não toma decisão, que não sabe fazer nada, que não sabe se colocar diante da situação. Pai que não tem rumo na vida. O que é que vai gerar? Filho seguro. Eu não sei o que eu vou fazer na vida. Meu pai não sabe o que fazer diante da crise. Meu pai não sabe o que fazer diante da decisão. Meu pai não sabe como agir diante da decisão. E acaba gerando insegurança no coração do filho. Mas um pai firme, um pai que toma uma decisão, decidir obedecer, decidir fazer. Eu tomei a decisão, Deus mandou, eu vou. Meu filho, olha, é assim. Deus está mandando, é assim. A palavra está dizendo, é assim. Eu sei que vou fazer porque Deus está comigo. Deus está no comando da nossa vida. Deus está no comando da nossa família. A direção que eu vou tomar é essa. Confia em mim, meu filho. Eu estou sendo exemplo. Eu estou temendo a Deus. Eu estou obedecendo a Deus. Pai tem que ser exemplo. Amém? De obediência. Pai é um exemplo para os filhos. Antes de um pai ensinar os filhos, ele precisa viver o que ensina. É ou não é? Diga amém? Amém. Antes de ensinar os filhos, ele precisa viver o que ele ensina. Porque é muito fácil dizer aquele ditado que tem no mundo: faço o que eu faço, faço o que eu digo. Continua, faço o que eu digo. Isso é exemplo? Diga com coragem, é exemplo? Não. De vida cristã, de um cristão, de um pai cristão, não é. E até de um pai que não é cristão também não é. Que historinha é essa? Meu filho, olha, você tem que fazer assim, mas não olhe para mim não, só obedeça o que eu estou fazendo. Que história? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Pai é exemplo. Aí você que quer que seu filho venha para a escola dominical, quer que seu filho venha para a igreja, quer que seu filho ore, quer que seu filho tema a Deus, quer que seu filho seja honesto, quer que seu filho seja obediente, quando você não está tendo esta vida para mostrar a ele ser como exemplo. Como? Porque eu conheço pais que dizem, você vai ter que fazer com a família, que a criatura fica em casa. E aí? Tem servido de exemplo? Exemplo de temor, de obediência ao Senhor? Me diga, tem? Não. Porque antes de ensinar, ele precisa viver o que ensina. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficaz. Exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única eficaz. Antes de inculcar nos filhos a verdade, o pai precisa ter essa verdade no coração. Antes de inculcar no coração dos filhos a verdade, o pai precisa ter essa verdade no coração. O pai não pode apenas ensinar o caminho aos filhos, mas ensinar no caminho. Filho, eu vou te ensinar o caminho, eu estou fora dele. Que história? Filho, eu vou te ensinar o caminho no caminho. Eu estou na presença de Deus, eu estou temendo, seja luta, seja o que for, por lutas e provas e tribulações, mas a gente está junto, filho. Eu estou aqui, eu estou presente, o caminho é esse, o caminho certo é Jesus. Não vamos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas vamos permanecer firmes, vamos obedecer a palavra, vamos obedecer o que Deus está mandando, vamos permanecer no caminho, não vamos esfriar, não vamos retroceder, não vamos desistir, nós vamos seguir olhando para o alto. Filho, eu estou com você, olhe para mim, eu sou exemplo. Amém, igreja? Amém? Assim tem que ser a vida de um pai. A vida tem que ser exemplo. Precisamos de pais que sejam modelos de honestidade, de piedade de vida. Pai que tenha exemplos de santidade. Pais cheios do Espírito Santo. Amém? Amém. Pais que tenham compromisso com Deus, que temam a Deus, que busquem uma vida de santidade, que mostrem Cristo em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo caminho, o caminho da intimidade, que é o verso 6. A palavra do Senhor diz que Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E o final do versículo diz: caminhavam os dois juntos. O caminho da intimidade e da amizade. Abraão e Isaque estavam caminhando juntos.
Abraão sabia da dificuldade, da luta, da dor, da angústia que ele e seu filho passariam. Os dois teriam muitas perguntas sem resposta, mas Abraão deixou bem claro na mente de seu filho que, ainda que não houvesse resposta para suas perguntas, ele permaneceria ali. Eu estou contigo, filho, ao seu lado, até o fim, sempre. Não eram dois no caminho, eles eram um no caminho. Aí eu pergunto para você nesta noite: você tem feito um caminho de intimidade e proximidade com seus filhos pelas veredas da vida? Vou perguntar novamente: você tem feito um caminho de intimidade e proximidade com seus filhos pelas veredas da vida? Tem feito? Tem se chegado? Pais que não têm intimidade nenhuma com os filhos, pais que não procuram saber da vida dos seus filhos, pai que não se envolve nas coisas dos seus filhos, que não beija os seus filhos, que não se importa com o que o filho está pensando, não olha para a necessidade do filho, de tirar um tempo saudável com o seu filho. É pecado? Não. Você sair com o seu filho, você jantar com o seu filho, jantar, se não tem dinheiro para jantar, vai no chá com o teu filho, faz um programa diferente, senta para assistir um bom filme, porque existem bons filmes para serem assistidos. Um programa você e ele, de intimidade, de conversa, de amizade, de assistência. Porque eu digo uma coisa para você que você já sabe: se você não der assistência, se você não for amigo do seu filho, se você não tiver intimidade com ele, os amigos vão ensinar, as amizades vão orientar, e eu tenho certeza que você não quer isso. Amém, igreja? Amém. Você tem que ser amigo do seu filho. Portanto, igreja, pai, abre os teus ouvidos para que o Senhor está falando contigo nesta noite. Se não está fazendo, corra para fazer, porque ainda é tempo e não é tarde para manter este caminho de intimidade com o seu filho, para andar no caminho de intimidade com o seu filho ou sua filha. Amém? Amém. Você pode dizer: mas eu não tenho jeito, não tenho. Aprende, se esforce, tente. Amém? Porque pode ter esse negócio, mas eu não tinha morri assim, nasci assim, morri assim. Que síndrome de Gabriela é essa? Ah, repreende em nome de Jesus, né? Eu nasci assim, eu morri assim. Que história! Mude! Olhe para a necessidade da sua casa, olhe para a necessidade dos seus filhos, olhe para o coração, sinta o coração do seu filho. Qual a necessidade maior da tua casa hoje? Hoje você já avisou o seu filho? Olha, hoje é dia dos pais, pastor. Precisaria ser um negocinho assim, né? Light. Mas foi isso que Deus colocou no coração. Amém? Filhos, não fiquem se inchando aí não, viu? Amém, filhos? Fiquem se inchando aí não. Tem outra oportunidade aí atrás dos filhos, só vitória, né? Mas hoje é para os pais. Então olhe para a necessidade da sua casa, olhe para os seus filhos, para a sua família. Seja íntimo do seu filho. Procure saber a necessidade, converse com ele. Não sei como fazer, ore a Deus que Deus dá estratégia. Amém? Ore a Deus que Deus dá a chave do coração. Sabe por que eu digo isso? Porque a minha oração é essa: Senhor, me dá a chave do coração de Andrés. Senhor, eu quero a chave do coração de Ana Júlia. Eu quero a chave do coração de Jonas. Você pode achar que é loucura, mas é assim que eu oro. Para que eu possa entrar, para que eu tenha intimidade, para que eu possa falar. É fácil criar filhos? Não é. Nem um pouco é fácil criar filhos. Mas com a graça de Deus nós conseguimos. Amém, igreja? Amém. Com a graça e com a direção do Senhor nós conseguimos criar os nossos filhos. Procure ser amigo do seu filho. Se seu filho é menor e joga, tenta jogar com ele. Por que não jogar? Não é pecado não, ele não gosta. Não tem o tal do PlayStation em casa, Xbox, Wii, e aí vai. Joga com ele. É um tempo, ele vai passear com ele, joga bola com ele. Converse com o teu filho, ora com ele. Amém, irmãos? Encontre tempo para os filhos. Quem ama, prioriza. Repete comigo: quem ama, prioriza. Repete de novo: quem ama, prioriza. Quem ama, encontra tempo para a pessoa amada. Um pai jamais pode sacrificar o importante no altar do urgente. Toda a nossa volta tem um apelo do urgente. Tudo é urgente, tudo é rápido. Escuta. Mas nem sempre urgente é importante. Os filhos são importantes. Eles merecem o melhor do nosso tempo, da nossa agenda, da nossa atenção. Se o pai está tão ocupado a ponto de não ter tempo para os filhos, ele está ocupado demais. Escuta, se o pai está tão ocupado a ponto de não ter tempo para os filhos, ele está ocupado demais. Na verdade, como disse o pastor Hernando Dias Lopes, nenhum sucesso compensa o fracasso da família. Amém? Nenhum sucesso compensa o fracasso da família. A herança de Deus na vida dos pais não é o dinheiro, mas é o quê? Repita, mas é o quê?
Senhor são os filhos. Ele deixou para mim, para me cuidar, administrar. É dele, mas quem está cuidando sou eu. Você já pensou nessa responsabilidade, pai? Você já pensou nessa responsabilidade, pais? De que filhos são teus para criar, para administrar, para cuidar, mas é dele primeiramente. E como é que você está administrando a herança do Senhor? Como é que você está administrando o presente que Deus te deu? Porque um dia ele vai pedir contas, viu? Ele vai pedir conta, é herança, ele deixou para você. E você tem administrado como essa herança? Como é que você tem feito? Tem corrido tanto? Trabalhado tanto? Não, irmão Liliana, mas eu tenho que trabalhar para suprir as necessidades dentro de casa, certo? Amém? Tem que colocar a comida dentro de casa e trabalhar, mas os teus filhos são importantes. Amém? Os teus filhos são importantes. Que história é essa que corre demais, que trabalha demais, sai de manhã, chega de noite, não dá o cheiro do filho, dá atenção do filho. Peça ao Senhor para renovar as tuas forças, mas encontre tempo para investir na vida dos teus filhos. Porque se você não investir tempo na vida dos teus filhos, a quem invista? O inimigo das nossas almas, que se chama Satanás, por meio das amizades, por meio das drogas, por meio dos maus conselhos. Portanto, invista tempo hoje, agora, depois que esse culto terminar, corra e vai investir tempo a partir de amanhã, uma nova semana. Hoje já é uma nova semana, mas a partir de amanhã que tudo começa. Invista tempo na vida dos seus filhos, amém? Invista, não é gastar tempo não, porque não se gasta tempo quando você está investindo na saúde emocional da sua família, dos seus filhos. Mas invista tempo para eles. Escuta. Presentes jamais substituem presença. Repete comigo. Presentes jamais substituem presença. Substitui? Pais que querem dar demais, mas estão ausentes. Pais que presenteiam demais para justificar a sua ausência, o seu descaso. Descaso. Porque pais que não estão nem aí. Coloca o filho no mundo e não estão nem aí. Acha que é a responsabilidade dos outros de criar, mas acha que é a responsabilidade da escola dominical de educar, de ensinar o caminho, de mostrar o testemunho, do pastor que está aqui na frente. O pastor tem que testemunhar, tem que pregar, tem que ensinar a palavra. É você, pai. É você. Amém? A responsabilidade é sua. Escuta, os filhos precisam dos pais. Os filhos precisam dos pais mais do que coisas. Amém? Os filhos precisam dos pais mais do que coisas. Terceiro caminho. O primeiro caminho foi o caminho da. O segundo caminho foi o caminho da intimidade. E o terceiro caminho, dos versos 7 a 8, é o caminho da fé e o caminho da esperança. Amém? Caminho de fé e esperança. Esta era com certeza a caminhada mais difícil na vida de Abraão. Só ele sabia dos riscos da fragilidade daquele momento. Surge a pergunta cortante e desconcertante de Isaac, daquelas que os nossos filhos também costumam fazer quando percebem que alguma coisa não vai bem. Aí Isaac chega e faz: meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde é que está o cordeiro para o holocausto? Ai, deve ter cortado o coração de Abraão. Olhar para Isaac, dizer: meu filho. Em outras palavras, se ele olhar para assim: você, meu Jesus. Abraão obedeceu. Abraão estava junto ali com ele. Aí Deus pede. Abraão vai dar. Abraão com o coração partido, mas cheio de fé e de esperança, porque eu acho lindo quando eles: olha, fica aí, eu e o rapaz iremos ali, vamos adorar, mas o quê? Mas o quê? Muito louco, eu acho isso muito. Meu Jesus de Nazaré, eu vou lá, vou com ele, vou junto, estou na intimidade, estou na obediência, estou obedecendo, estou na intimidade, vou junto. Eu vou lá, fica aí, mas a gente volta, a gente vai só adorar, mas a gente volta. Ou seja, eu sei que Deus é poderoso para tirar a vida e para dar novamente, porque esse é o Deus que eu obedeço, esse é o Deus que eu sigo, esse é o Deus que eu mostro para Isaac.
esperança, pois Deus é soberano e capaz de prover todos os recursos. Amém? Soberano e capaz de prover todos os recursos. Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Uma coisa linda, está vendo a sabedoria que Deus deu na hora? Eita, Pai, se coloca na presença do Senhor, para o Senhor também te dar sabedoria, no agir, no falar. Porque ele podia ter ficado, Jesus, e agora com a resposta a Deus, o que eu faço? Ele, pela fé, ele diz, Deus proverá para si o cordeiro. Amém? Deus, ele pela fé tomou essa decisão. Pai, o terceiro caminho que você tem que entrar com o teu filho e andar com ele, paz, é o caminho da fé e esperança. Será que temos ensinado os nossos filhos a enfrentar a vida com o olhar da esperança e da fé? Pai tem que cuidar da vida espiritual dos filhos. Não basta dar teto, comida, roupa, educação e segurança aos filhos. O pai precisa prioritariamente conduzir os seus filhos pelos caminhos do Senhor. O pai deve gerar seus filhos não apenas biologicamente, mas também gerá-los espiritualmente. Que é o exemplo que o pastor também deu no boletim, Jó. Lá no capítulo 1, versículo 5, diz que ele levantava pela madrugada e oferecia holocausto por cada um dos seus filhos. Quantas vezes de madrugada você orou por eles? Qual foi a última vez que você orou de madrugada entregando cada um dos seus filhos, chamando pelo nome? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos, chorando, clamando? Ou você tem só pedido oração? Deus, ora aí pelo meu filho, porque eu estou assim, assim, assado. Como é que está a tua vida com Deus a respeito da oração? Você tem chorado pelos teus filhos? Não, mas está tudo bem, irmã Liliana. Não, está tudo bem, meu filho passou no vestibular, meu filho fez isso, meu filho está bem, meu filho se recuperou, meu filho não está doendo. E assim, você tem a responsabilidade de cobrir o teu filho de oração. Diga amém, igreja. Amém. Você tem a responsabilidade de dobrar os teus joelhos, dar a cara no pó, interceder e chorar por eles, porque os dias são maus. Os dias são maus. E é urgente. Você precisa se quebrantar na presença de Deus, chorar pelos teus filhos, pelas amizades dos teus filhos, pela vida espiritual, sentimental, profissional dos teus filhos, orar pela vida dos teus filhos. E Jó fazia isso. Quem sabe se algum deles pecou, né, Deus? Deixa aí, de madrugada eu me levanto a orar por ele. Jó dizia, em outras palavras, vou me apresentar diante de Deus. Oh, mas ele está tão bem, sabe o que é? Está bem demais, né? Está bem? Está tudo bem na sua casa? Aí o senhor quer o quê, pelo amor de Deus? Me diga, o senhor quer que Deus mande o vendaval, sopre o vento para você se cair, quebrar todo na presença de papai? Será isso? Será que Deus tem que soprar um vento, um vendaval na tua vida para você cair de joelho, despertar e abrir os olhos e entender que você precisa estar em oração pela vida dos teus filhos, pela tua casa? Meu Deus, escuta. Jó intercedia todas as madrugadas pelos seus filhos e os chamava para santificá-los. Precisamos de pais que aspirem não apenas o sucesso profissional dos filhos e invistam não apenas no êxito estudantil deles, mas que busquem prioritariamente a salvação dos seus filhos. Não basta ter filhos brilhantes, precisamos ter filhos salvos. Diga amém, igreja? Amém. Não basta ter filhos brilhantes, mas precisamos ter filhos salvos. Precisamos orar pela salvação dos nossos filhos. Não basta ter filhos bem-sucedidos profissionalmente, precisamos ter filhos consagrados a Deus. Ai, meu Deus, você tem sido exemplo, espelho de consagração, de vida de santidade, de oração. O teu filho tem visto, tem passado pelo meio da porta do quarto, tem visto você pelo menos de joelho orando, lendo a Bíblia, estudando, vindo para a igreja, em comunhão com Deus. Nós precisamos de vidas, de homens que se coloquem na presença de Deus, que deem exemplo aos seus filhos. Precisamos de filhos consagrados e, consequentemente, porque foi o pai também que deu exemplo. Amém? Meu Deus, nossos filhos são mais filhos de Deus do que nós. Ai, dói, né? Às vezes, né? Nossos filhos são mais filhos de Deus do que nós. É dele. É ele que tem o controle. É ele que tem o domínio. É ele que está vendo teu filho. Portanto, olha ele, descanse nele, porque ele vai fazer. Porque Deus é poderoso para salvar, para libertar, mas você tem que orar pelos seus filhos. Jamais abra a boca para dizer que não tem jeito. Eu já disse isso, que o Espírito já me repreendeu. Esse menino não tem jeito, não. Eu tenho para que
trabalho, vai ser bênção. Mas jamais abra a boca para dizer que ele não vai dar futuro, que ele não tem futuro, que ele não presta, que ele não serve para nada. Amém? Nós temos que nos policiar, cometemos erros, mas que nós possamos cair em si e começarmos a abençoar a vida dos nossos filhos. Amém? Amém, igreja? Amém. Ai, meu Deus. Eles devem ser criados para realizar os sonhos de Deus mais do que os nossos sonhos. Pais que querem, porque querem que filho realize o seu sonho. Olha, eu não fui, você vai ter que ser. Né? Não deu para mim, mas aí fica colocando toda a expectativa em cima do filho. Presta atenção. Eles devem ser criados para realizarem os sonhos de Deus mais do que os nossos sonhos. Você tem um sonho para o teu filho, ou então em contrapartida, tem outros que você quer porque quer que realize os teus sonhos. Mas os teus sonhos são os sonhos de Deus. O que você quer para ele é o que Deus quer. Mas irmã Liliana, não sei, ore. Agora tudo é orar, irmã Liliana, é lógico, porque Deus é que dá a direção, a orientação. É Deus que fala, Deus que orienta, Deus que direciona, Deus que fala comigo, porque eu creio no Deus que assim faz. Eu creio no Deus que assim dá a direção para a família, que orienta o pai para orientar o filho, que dá sabedoria ao pai para aconselhar o filho. Tudo é oração, irmãos. E nós temos que querer que os nossos filhos realizem os sonhos de Deus mais do que os nossos. E eles devem viver para a glória de Deus mais do que para a nossa realização pessoal. Amém? Eles devem viver para a glória de Deus mais do que para a nossa realização pessoal. Amém? Eu encerro por aqui. Mas ainda nós podemos aprender o quarto caminho, que é o caminho do amor, dos versos 9 a 14. O quinto caminho, que é o caminho da bênção, que é dos versos 15 a 19. Vou só dizer uma frase desse caminho da bênção. Abraão estava ali, não para sacrificar seu filho, mas para buscar a bênção de Deus sobre ele. Amém, igreja? Abre tua Bíblia junto comigo, a gente vai encerrar nesse texto. E eu quero dizer que valeu ou não valeu a pena obedecer e confiar em Deus, Abraão? Valeu ou não valeu a pena? Valeu. Porque ele foi, ele sacrificou, ele entregou o seu filho. Deus gravou isso. Para! Que eu já vi que você já deu o que você fez de melhor ao seu filho. E aí? Você está disposto a sacrificar o seu filho no altar do Senhor? Está disposto a abrir mão e dizer: Deus, eis aqui o meu filho. Eu não posso, não, mas o Senhor pode. Eu não sei como agir, eu estou meio desnorteado, mas o Senhor sabe. Me ensine, Senhor, a ser pai. Me ensine a ser mãe. Me ensine a ter intimidade contigo. Me ensine a ser obediente. Me ensine a ter intimidade com Ele, a ser amigo do meu filho. Me ensine a mostrar fé e esperança para o meu filho. Me ensine a ser um cristão, Senhor, verdadeiro, para que eu possa ser sempre para o meu filho. Assim como Abraão foi. Amém, igreja? Abre a tua Bíblia do livro de Colossenses, capítulo 1. Que essa seja a nossa oração para os nossos filhos. Capítulo 1, versos 9 a 12. Colossenses, capítulo 1, verso 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Me dê a Bíblia atualizada, porque essa não é está diferente. Por esta razão, também nós, desde o dia que ouvimos, escuta, olha, não cessamos de orar por vós e de pedir que, isso é Paulo, orando pela igreja de Colossos, escuta, mas a oração de quê? De que transbordeis de pleno conhecimento da sua verdade, da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. Amém, igreja? Essa tem sido a minha oração pelos meus filhos, para que eles transbordem de pleno conhecimento de Deus. Amém? Para que eles confessem o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, que Deus nos abençoe. Pai, que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe como pais. Que possamos buscar sabedoria em Deus. E que este exemplo de Abraão, que ao exemplo de Abraão, possamos fazer o mesmo.
Amém? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela Tua palavra. Te damos graças, ó Deus, pelas lições preciosas que o Senhor nos ensinou nesta noite por meio desse texto. Que possamos vivenciar e praticar, Senhor, a Tua palavra. Nos ensina, Senhor, com paz. E ensina cada pai, Senhor, em nome de Jesus, a ser, ó Deus, obediente, a ser temente, a caminhar com o Senhor, ó Deus, com fé, com esperança. Que o Senhor esteja ensinando a cada pai a ser exemplo para os seus filhos. Que em nome de Jesus o Senhor levante nesta igreja, neste lugar, homens comprometidos com o Senhor, homens tementes a Ti, homens que busquem uma vida de honestidade, de santidade, de integridade, e que seja um exemplo não só para os seus filhos, mas para toda a igreja e para a comunidade. Nós te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra. Aplique em nosso coração e que ela frutifique em nosso coração. Pai querido, abençoe em particular a vida de cada um dos pais que aqui estão, dando força, graça e sabedoria para saber criar os filhos, porque Tu sabes que nós necessitamos. Esta é a nossa oração, gratos a Ti, em nome de Jesus. E a igreja diz amém. É só vitória. Eu agradeço a oportunidade assim, em nome de Jesus.